Gravando, vou deixar no YouTube, naquele canal que eu passei o link para vocês. Até porque minha esposa vai assistir depois, né? Sempre alguém liga para mim quando eu começo essa aula, vai perceber se. Meu filho é urgente, estou numa reunião aqui online. Viu? E depois. Professor Ronaldo, como é que está o retorno das aulas presenciais? Uma maravilha. Pouco menino. Vamos começar? Bora. Vamos lá. Você estão vendo aí na tela uma mensagem sobre se a prova vai ter duas etapas. Uma discursiva, que é a redação, né? Uma objetiva, e deve ser nos mesmos dias, né? Isso. E a terceira etapa, no caso, para quem passar a aula. E é uma aula muito complicada, porque são 25 minutos. E você não vai cronometrar isso em 25 minutos, você vai cronometrar em 20. Para poder ter 5 minutos. Uma pergunta da banca sobre a aula. O microfone você está estourando aqui. Deixa eu virar o microfone. É o microfone de Valdemir, né? Pronto, é o teu microfone que está estourando aqui, mas vamos lá. Levanta a mão se tu quiser falar, tá? Agora você entrou agora pelo computador, é isso? Melhor. Então vamos lá. Caso a prova seja confirmada assim, como está nessa notícia, vamos lá. Só os classificados, né? Tem uma redação, então tá claro que seja qual for a empresa, haverá uma redação. Então a gente vai ter que fazer alguma aula ou duas sobre técnicas de redação. Então anotem aí, para depois me lembrar que tem que fazer técnicas de redação. E também procurem vídeos de técnicas de redação para concurso no YouTube. Assistam alguns vídeos que tem algumas técnicas, as pessoas sabem mais do que eu e vivem disso, né? Estão mais preparadas do que eu e vão lidar. Tá me ouvindo, né, Ronaldo? Tá me ouvindo, Ronaldo? Então é isso. Daquelas dicas que eu falei para vocês anotaram da última aula? Não estou te ouvindo, tá? O microfone está desligado. Anotou? Anotou, Ronaldo? Fala aí. Já tinha algumas. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu utilizava algumas e as outras eu anotei. A questão sendo você ler o edital, de você. O princípio de tudo, né? Não existe você fazer uma prova sem conhecer a banca. Né? Primeira coisa, a questão... banca. Últimas provas da banca. Segundo, Isso, ao ler um texto, grifar logo as palavras mais importantes. As palavras-chave que a gente chama, né? Para ter um corpo de palavras-chave, no mínimo umas. Nesse texto dessa prova que eu estou aqui, de Alagoas, é no máximo 5 palavras grifadas, porque o texto é curto. A primeira, na questão do certo e errado, que é o tipo de prova do Sebrae, a primeira sinapse que dá no cérebro, principalmente nas provas específicas, é certamente o que vai dar, até porque é tiro curto, certo e errado. Então, a primeira impressão é que fica. Se tiver impressão, deixa aquela lá para o chute. Essa foi a outra dica. As primeiras perguntas, eu não estou falando das gerais, mas as específicas. Geralmente, as primeiras perguntas são muito fáceis.
Aí depois vai começando a aumentar o nível e muitas vezes prestar atenção que a resposta de algumas perguntas no início pode estar na pergunta de outras questões no final. Eles gostam de fazer isso. É frescura de quem gosta de fazer elaborar a prova. Professor, Oi. com relação a gente ter uma base agora, como vai ser a prova, né? Basicamente, se baseando no edital de Alagoas, você acha mais interessante o quê? A gente partir para as específicas, 1, 2, 3, português? Não, o conhecimento gerais é o que vai mais reprovar nessa prova. Seria interessante a gente iniciar pela redação? Isso. Não, pelo conhecimento gerais. A redação a gente só vai começar a ter uma aula sobre técnicas de redação quando o edital sair. O edital saindo, aí a gente organiza de acordo com o edital. Porque essa notícia que a gente está vendo é uma notícia, não é 100% garantido que seja assim. É uma notícia do Portal da Gota. Ainda por cima o nome é Portal da Gota. E se essa gota estiver errada? Entendeu? Pô, mas veja só, com relação a essa prova, eu tava observando, eu particularmente achei interessante, assim, dependendo da forma da redação, né? Isso. E eles... A gente vai ver. Eu acho que vai ser uma redação simples. A gente vai ver uma aqui. Vai ser uma redação simples de concurso mesmo. É um texto de pouquíssimas linhas. Outra dica que você tem que lembrar de numerar as linhas, né? Por exemplo, nessa prova de Alagoas não tem numeração das linhas. Não é? Não, mas é igual a redação. Não, eu tô falando do Enem mesmo, no caso. Da prova não vai ter a questão. Não. Eu tô falando da prova de conhecimentos gerais. Tem um texto aqui que a gente tem que numerar as linhas. Sim. Certo? Sim, numerar as linhas, né? Você tem que numerar. Ele não vem. Em algumas provas tem uns que vêm numerados. Eu já fiz algumas provas que eles vinham. Não sei nessa como é que vai ser, né? No caso desse de Alagoas, não fui. Então, tem que numerar. Certo? Então, a redação a gente vai pensar depois. Agora, trabalho de casa para vocês. Assistirem vídeos sobre técnicas de redação. Tem um cara no Instagram que ele ganha a vida com isso. Ele é servidor federal, acho que é policial judiciário, uma coisa assim. Uhum. E ele dá muitas dicas. É Aristóteles. Deixa eu ver aqui se até eu vou mandar depois o Instagram dele no grupo. Eu vou procurar aqui e mando. Certo, vamos lá. Vamos ler a notícia aqui. 2. O tema da prova é escolhido por sorteio. Então você vai ter no edital pelo menos 4 temas que você vai ter que fazer 4 redações. Você vai ter que treinar 4 redações diferentes. Ou a quantidade de tema que tiver. Se tiver 5 temas, 5 redações. 3 temas, 3 redações. Vocês têm que fazer essa redação antes do concurso, para no dia do concurso, caindo o sorteio do tema, vocês já irem direto. Não vão deixar para fazer a redação de acordo com o tema no dia da prova. Certo? Ok, então cada licenciatura vai ter o sorteio, né? Cada curso vai ter seu sorteio. A prova é objetiva, que é essa que a gente está vendo aqui, vai ver na tela daqui a pouco, ela vai ser depois da redação. Lembre, se lhe derem duas pautas para redação, faça as 2 pautas. Se lhe derem 3, faça as 3. Se der 4, faça as 4. Nada dessa história de passar limpo. Esqueça essa porra de passar limpo. Esqueçam isso. Vão treinando caligrafia, letra de forma, para fazer de uma vez só. E se você errar qualquer pensamento na escrita, você dá um ponto, refaz a frase disfarçando que errou. Entendeu? Coloquei assim, revezamento 4 por 100 são 4 pessoas correndo 120 metros. Eita, errei. Não. Isso seria um erro pensar assim. São exatamente 100 metros que dá 400. Então, você camufla o erro. Continua com a escrita.
Mas isso é para uma outra aula, não para agora. Para um outro momento. Certo? Vamos lá. É sorteado um tema. O que é que vê? A linguagem, a clareza, a objetividade do tema, postura, comunicação e criatividade. Além disso, uso do espaço, expressão corporal. Isso aqui já é aula didática, né? Vamos lá. Isso aí, vamos lá. 3. Prova didática. A aula vai ser sorteado também. Só que é sorteado um dia antes, para você se preparar. Então, linguagem, clareza, objetividade. É um tiro curto, são apenas 20 minutos. Você vai ter que aprender a usar isso em 20 minutos. A gente vai fazer aqui aulas de 20 minutos. Cada um de vocês vão fazer, eu vou ser a banca e vou corrigir os erros de vocês. Se vocês quiserem fazer, né? Também, né? Agora mesmo. Acho bom. Agora mesmo tem 2. Perfeito. Tem 2 aqui, né? 2. Então, acho perfeito. Vamos ver não, os outros não importa, não. Cada um sabe o que faz. Isso. Então vamos lá. Se tem 25 minutos, cara, eu acho que não vai dar para usar um data show. Porque para você usar data show, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de você talvez perder tempo dessa aula montando data show. Já não se sabe se eles vão entregar data show. Agora, você vai entregar um plano de aula e vai entregar o croquis da aula com umas linhas para a pessoa fazer anotações, para a banca fazer anotação. Aquilo que eu lhe disse, né? Dá à banca a impressão de que você está muito consciente do que vai fazer. E a gente vai fazer croquis. Eu vou ensinar você a fazer croquis, que é mapa mental. A gente vai falar alguns temas dentro da específica de educação física. E a gente vai fazer mapas mentais aqui. Vocês vão aprender a fazer um mapa mental do tema da aula e tirar cópia, entregar para eles e reproduzir no quadro branco. Pelo amor de Deus, usem 3 cores diferentes para poder fazer esse mapa mental. Certo? Lembrando que são 20 minutos. É como você fazer uma aulinha de... uma apresentação de TikTok. Não vai ser nenhuma aula. Para quem já dá aula, né? Assim, quem tem essa prática, veja, eu acho que é bem interessante. Olha, o fato de ter a prova didática para vocês que já dão aula, você sai na frente de todo mundo. Agora, eu estou vendo que ele não falou de prova de título, mas provavelmente vai ter a prova de título, mesmo assim. Vai. Mas só que os caras que têm título não dão aula. Então, eles se lascam aí. É aí que você vai ganhar deles. Na prova didática. Foi aí que eu derrubei a maioria dos meus concorrentes com mais títulos do que eu. Ok? Então, vamos lá. A prova será gravada, tal. O candidato será avaliado por uma banca de 3 professores da área. Demais informações a respeito constarão no edital. Vai ter um edital diferente para a prova didática, né, no caso. Né? Então, isso aí a gente já viu. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso aí? No momento, não. O que vai acontecer? Nós vamos... Vamos ver agora a questão uma prova discursiva aqui. Discursiva não, uma prova objetiva aqui do concurso de Alagoas. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Cadê o Valdemir? Tá aí? Não sei, eu não estou mais enxergando por aqui. Só estou vendo aqui a nossa tela aqui. Prédio. Então vamos lá. Isso aqui é a prova. Conhecimentos... Tá botando o carro aqui para dentro. Vai. Certo. Agora o bicho pega. Específicos aqui da prova de Alagoas. Então, você gosta assim, né? A câmera aberta. Né? Baixa o microfone aí, Valdemir, por favor. Isso. Desculpa aí, professor. Vamos lá. Então, na prova objetiva,
Valdemir, eu estava gravando até agora, depois eu vou botar no site, no YouTube, no canal. Você se inscreveu no canal que eu mandei no grupo? Valdemir? Não. Vai, depois eu me inscrevo. Não se inscreveu ainda? Não. Vamos embora. Então vamos lá. Se for o mesmo projeto aqui de prova de Alagoas, vai ser muito bom para vocês. Esse tipo de prova dos conhecimentos gerais. Lembrando aquela questão, tem dizendo certo e errado, que o errado anula a certa, e se você não escrever nada, não botar nada no folha de resposta, não será penalizado. Eu não sei como é que as pessoas fizeram a prova sem ler isso. Porque isso aqui definiu quem passou e quem não passou. Né? Então, se você justamente. qualquer dúvida na questão, não marcasse. Simples assim. Vamos lá. Se é a língua portuguesa, vai ter coisa aqui que eu não sei, mas eu quero que vocês depois façam uma revisão dessa prova. É outro trabalho de classe para vocês. Baixar essa prova e baixar o gabarito e ver aqui como é que a gente se sai. Vamos lá. Então, tá enxergando o texto aí? Tá tranquilo, né? Vamos lá. A teoria das causas cerebrais dos transtornos mentais passou gradualmente a ironizar tudo que se relacionava com a forma de vida do sujeito, compreendida como unidade entre linguagem, desejo e trabalho. Então vamos lá. O que é que eu grifaria logo aqui? Transtornos mentais, né? Já grifaria, porque está se falando nisso aqui. Está enxergando, não? Eu grifaria essa parte de se relacionava com a forma de vida do sujeito. Também. Tô enxergando. Forma de vida, sujeito. Agora, essa questão, unidade entre linguagem, desejo e trabalho também. Vamos lá. As narrativas de sofrimento da comunidade ou dos familiares com quem se vive, a própria versão do paciente, o seu lugar de fala, já grifa, porque ele mesmo está grifando. Se o cara do texto está colocando isso como evidência, você também tem que botar como evidência. Diante do transtorno, tornaram-se epifômenos. Porra, é isso, epifômenos. É coisas que não alteram a rota. São acidentes que não, ele está dizendo aqui. Acidentes que não alteram a rota do que devemos fazer. Correção educacional de pensamentos distorcidos e medicação exata. Então, vamos lá. Isso ele está dizendo que se faz com o paciente com transtornos mentais. Vamos lá? 40 anos depois, acordamos em meio a uma crise global da saúde mental. Aí eu sou mestre de saúde mental. E um texto desse, para mim, era uma beleza. Crise global de saúde mental, já grifo. Com elevação de índice de suicídio, medicalização massiva, suicídio, medicalização, receitada por não psiquiatras e insuficiência de recursos para enfrentar o problema. Esse é o custo de desprezar a cultura como instância geradora de mediações de linguagem. Então, cultura como mediação de linguagem, necessárias para que enfrentamos o sofrimento antes que ele evolua para a formação de sintomas. Esse é o desserviço dos que imaginam que teatro, literatura, cinema e dança são apenas entretenimento acessório. Ele está querendo dizer que trabalhar a cultura também ajuda na saúde mental. Depende. Se for a cultura do Brasil, da Lei Rouanet, não ajuda porra nenhuma. Vamos lá. Como se a ampliação e a diversidade de nossa experiência cultural não fossem essenciais para desenvolver a capacidade de escuta e habilidades protetivas em saúde mental. Como se eles não nos ensinassem como sofrer e reciprocamente como tratar o sofrimento no contexto coletivo e individual do cuidado de si. A ideia central é que a pessoa que não assiste filmes, teatro, música, não tem uma fortaleza mental, porque a cultura e a reprodução da vida nesses
instrumentos aí, nesses vetores de televisão, rádio, música, mostra o sofrer e mostra o passar por cima do sofrimento. São realidades de vida que a pessoa muitas vezes internaliza, e é verdade. Quando o indivíduo é muito desconectado da vida social, ele tende a achar que o sofrimento dele é maior do que o de todo mundo. Por exemplo, um tratamento que se faz é pegar um jovem que tentou suicídio, jogar ele mostrar ele um asilo de loucos para ele ver se ele quer ficar lá. É um choque de realidade. É uma ação. Vamos ver lá. Acerca da ideia do texto. De acordo com o texto, as práticas terapêuticas propostas pela teoria das causas cerebrais dos transtornos mentais são comprovadamente eficazes porque utilizam um cálculo preciso de dosagem de medicamentos. Errado. Por quê? Errado. Porque ele está dizendo aqui justamente... Em nenhum momento do texto ele fala isso. Ele diz que havia ironia. Falar o contrário. Isso. Exatamente. Segunda questão. Depende-se do terceiro parágrafo. Pessoal, tá travando um pouco. E agora? Não sei se é a minha internet. Peraí. Tá, melhorou. É você usando a internet do vizinho. Fala com ele. Dá a tela aqui, essa bosta. Vamos lá. Terceiro parágrafo. Vamos lá. Terceiro parágrafo. 1, 2, TC. Esse é o custo de desprezar a cultura como instância de mediação de linguagem. Esse é o terceiro parágrafo. Depende-se do terceiro parágrafo que a cultura possui função preventiva para a preservação da saúde mental, o que decorre do valor pedagógico das artes, do desenvolvimento da capacidade do ser humano de lidar com o sofrimento, tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual. Se você errar isso aqui, eu te mato. Eu mesmo vou em floresta e lhe mato. Foi o que a gente acabou de dizer que é... Aí ele... Oi? Isso. Ele especifica... Na questão, a gente já poderia matar, né? Que é certo, né? Porque foi exatamente o que a gente falou. Isso. Depende-se do texto que a teoria das causas cerebrais dos transtornos mentais considera que aspectos subjetivos do paciente, sentimento, forma de vida, versão dos fatos, são disponíveis na definição do tratamento dos transtornos mentais. É isso que diz? Tudo que se relaciona ao vida está dizendo que é ironizado nas teorias. Na teoria. Então Eu acho que é errado, porque tem essa questão aqui, ó. São dispensáveis. Eu acho que essa palavra a gente já poderia... Isso. 4. Né? O que é que você acha aqui, nessa parte? São dispensáveis na definição. Mas é o que está dizendo, que é o que o texto está dizendo, que a teoria das causas cerebrais ironiza tudo que se relaciona com a forma de vida do sujeito. Preste atenção no que ele está perguntando. Aí ele está dizendo, depende-se do texto que isso, os aspectos pacientes, com seus sentimentos, sua forma de vida, são dispensáveis na definição de tratamentos de transtornos mentais. Exatamente o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui no início que alguém que tem essa teoria não considera as questões pessoais. E ele está dizendo que o texto da teoria dispensa a questão pessoais e sociais no tratamento. Que está certo, é o que o texto está dizendo. Você tem que fazer a relação do que o texto está dizendo. Ela está negando o que o texto está negando. Ela está fazendo uma crítica ao que o texto está dizendo. Há uma crítica no texto, por isso aqui não ser relacionado, considerado, e há uma crítica na pergunta. Entendeu? Então nós já temos uma errada e 2 certas, né? Isso. Vamos lá. Infere-se do texto que quanto mais variadas forem as vivências artísticas de um indivíduo, menor será a probabilidade de adoecimento mental. Não, aí é uma casca de banana do cacete. Dá a entender, mas não diz exatamente isso. Isso. Essa eu já não marcaria. Porque ele diz isso, mas... A gente vai dar uma olhada no gabarito? Vai depois. Ele diz isso, mas ele não diz exatamente certo. Em todas essas... Ele fala de artes, né?
mas não determina que vai diminuir a probabilidade. Ou diz. Não. Ele diz que são essenciais para desenvolver capacidade de escuta e habilidades protetivas, mas não diz que são essenciais para diminuir o adoecimento mental. Se eu fosse marcar por chute, e isso não é para chute, eu colocaria errado, mas eu não marcaria aqui. O autor do texto defende que a repressão do sofrimento é capaz de inibir o surgimento de sintomas antes que estes evoluam para os quadros mais graves de transtorno mental. Peraí, vamos ler. A repressão do sofrimento... Ele fala isso no último parágrafo, se eu não me engano. É capaz de inibir o surgimento de sintomas antes que esses evoluam. A repressão do sofrimento, não. Como tratar o sofrimento no contexto coletivo do Grande Si? Vamos lá. É necessário para que o enfrentamento do sofrimento antes que ele evolua para sintomas. Ou seja, você desprezar a cultura, a mediação de linguagem é necessária para enfrentar o sofrimento. Mas ele está dizendo que aqui é inibir o surgimento de sintomas, repressão do sofrimento, não é repressão do sofrimento, é experimentar o sofrimento, é conhecer o sofrimento. Enfrentar o sofrimento. Então, aqui eu acho que está errado, mas já colocaria também e não marcaria. Vamos lá. Sexto, a correção gramatical do texto seria prejudicar, e começa a parte de gramática, né? Aí é cada um por si, e vocês vão ter que fazer uma revisãozinha de gramática básica. Porquê, o uso do porquê, o uso da crase, principalmente o porquê e a crase. Isso aí é certo que cai em todo concurso. Crase e o porquê. O uso do porquê. Tem alguma dúvida disso? Não tenho. Todo concurso que eu fiz, até se tivesse concurso para jogar videogame, teria o uso da crase e dos porquês. Emprego dos porquês. Vamos lá? A correção da gramática do texto seria prejudicada caso no trecho no caso, eu se pularia vive, essas questões todas aí. Se vive, segundo período, primeiro parágrafo. Vamos lá, primeiro parágrafo, vamos lá que está. A teoria das causas cerebrais passou tudo se relacionar com a forma de vida do sujeito. Ele está dizendo que é onde? No segundo período do primeiro seria parágrafo. prejudicado caso no trecho se vive. Segunda linha, não? Onde é que está vendo se vive na segunda linha aí? Compreendida como unidade dentro da linguagem brasileira. Aqui, ó, não. Lá aqui, ó. Depois, no caso, depois do ponto. As narrativas de sofrimento da comunidade ou dos familiares com quem se vive. Eu acho que está errado. Eu acho que muda um pouco o sentido. Se ele trocar se vive, escrevendo vive-se, mudaria o sentido. Vamos eu acho que está errado. É só você pegar o lápis e escrever por cima na hora da prova, né? Aí você vai. As narrativas de sofrimento da comunidade dos familiares com quem vive-se, a própria versão do paciente estaria errado gramaticalmente, mas não mudaria o sentido, não. Aí ele pergunta, a correção seria prejudicada? A correção gramatical, sim. Eu acho que está errado. Eu marcaria errado essa daí. Isso aí tá. Não, aqui está certo, né? A questão 6 está certo. Não confunda. A pergunta é se a correção gramatical seria prejudicada. Seria. Sim, isso. Cuidado com o enunciado da questão. Aqui é certo. A questão 6 é certo. Eu não teria nenhuma dúvida, né? Porque mudaria gramaticalmente, não mudaria totalmente o sentido, mas gramaticalmente sim. 7. Caso fosse inserido o sinal indicativo de crase no vocábulo a em meio a uma crise, aí eu já não me lembro mais se aí cabe uma crase ou não cabe uma crase. A correção seria prejudicada em meio a uma crise? Como é que tá?
Segundo parágrafo. 40 anos depois, em meio a uma crise. Bem, se o texto não tem a crase, é porque não tem a crase. Se a pergunta está perguntando se colocasse uma crase, a correção seria prejudicada? Claro que sim, que o texto não tem. Nós estamos aceitando que o texto está correto, né? Foi revisado, né? Aí seria uma felaputice tremenda da banca do concurso dizer que tem um texto com erro, em cima do erro do texto, querer que você julgue. Aí é de lascar. Mas a questão está Aí tem que certa. saber muito. A questão está certa. Oitavo. Mantendo-se a correção gramatical do trecho, essenciais para desenvolver a capacidade de escuta e habilidades protetivas e saúde mental, o termo para poderia ser substituído por a. Mantendo a correção gramatical. Essenciais para desenvolver a capacidade de escuta e habilidades protetivas em saúde mental. Não poderia ser substituído por a, não. Tá errado. Ele está dizendo se. Veja, ele está dizendo. Poderia substituir por a? Essa é a pergunta. A pergunta não é se mantém a correção gramatical. Ele está dizendo, mantendo a correção gramatical, posso substituir por a? Não. Ele não está perguntando, ele está dizendo que pode, mas não pode. Então aqui está errado. No primeiro período do primeiro parágrafo, o termo ironizar está empregado com o sentido de relevar. Ironizar e relevar. Não. Relevar significa dar importância, né? Quando a gente fala relevar. Não, relevar é quando a gente diz releva, é como se você não levasse tanto a sério assim, deixasse para lá, né? A gente, assim, no nosso caso, quando a gente diz, releva alguma coisa, não, se fosse você, tinha relevado, ou seja, tinha deixado para lá, não tinha dado. Isso no pernambuquês agora na gramática a gente precisa saber. Vamos voltar lá no texto para a gente ver? Não, o texto não está alterado, a pergunta não altera o texto. Vamos lá. Significado de relevar. Segundo período, primeiro parágrafo. Tornaram-se concorda com narrativas. O termo tornaram-se. Concordância nominal aqui. Aí é questão de vocês darem uma olhada em concordância nominal. Anota aí que concordância nominal também cai. Além de termo de. Tem substantivos, está caindo muito aqui, né? Substantivos. Crase. Né? E concordância nominal. Não é uma prova boa de fazer, tá, em português. Qual seria a resposta aí para você? Qual? No primeiro período, parágrafo, está empregado termo de relevar. Deixa eu ver a teoria. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu marcaria certo. Tornaram-se, concorda com narrativas. Segundo período, primeiro parágrafo. Eu marcaria certo. Porque tá com a questão do ironizar, tá relevar, tá uma questão de como se fosse leveza, uma questão de tornar leve a questão de não dar tanta importância. Ok. Então, vamos lá para a 10ª questão comentada. 11ª. Um emprego de 2 pontos se justifica por introduzir exemplo. Está no sentido de exemplificar. 2 pontos. Não, a 10ª não? 11ª. E a 10ª já foi? Foi. É porque tu falou na concordância e tal, não sei o que. Concordância, certo. 11º. Segundo período do primeiro parágrafo. Que é 2 pontos. Onde é que tem 2 pontos aqui?
As narrativas, pacientes, lugar transtorno, ponto. Lá no final. O que devemos fazer? 2 pontos. Correção educacional. Está dando exemplo do que se deve fazer. É isso. Então tá certo. 12º. O termo esse, que inicia o 3º parágrafo, retoma toda a ideia veiculada no 2º parágrafo. Esse é o custo de desprezar. Os 40 anos, não sei qual, insuficiência de recursos. Tá certo? Tá muito fácil isso aqui, viu? O problema aqui é só a pessoa errar porque não tem certeza, que é o caso da 3ª, ou é da 2ª, e se lascar por isso. O cara perde mais ponto aqui por colocar coisas que ele não tem dúvida do que exatamente pelo que ele erra. No trecho, esse é o custo de desprezar a cultura como instância geradora das mediações de linguagem necessárias. O termo como poderia ser substituído por enquanto. Vamos lá. Esse é o custo de desprezar a cultura enquanto instância geradora de mediações. Poderia sim ser. Certo. Isso. Então, no primeiro período do 3º parágrafo, o emprego da forma verbal evolua, está no modo subjuntivo, é determinado pela forma verbal, enfrentemos também no subjuntivo. Aí eu deixava em branco, eu não marcava não. Esse é meio complicado, né? Eu deixava aqui para, se der tempo, eu volto aqui, senão deixa em branco. A expressão como se no último período do texto introduz uma hipótese com a qual todo o texto não concorda. Exatamente. Como se eles não nos ensinassem como sofrer. Tá certo. Tranquilo, certo aqui. Aí vem o segundo texto, é a mesma dica, grifar, numerar. No caso aqui dessa prova, em vez de numerar, você já coloca. Primeiro parágrafo, você faz assim com o lápis. Ó. Tá vendo o meu mouse? Não. Você pega o lápis e já deixa todo riscadinho como o primeiro parágrafo, deixa o segundo parágrafo em branco e risca o 3º parágrafo. Risca não, deixa um traço leve que não apague, que não atrapalhe a leitura. Para você ver logo o que é primeiro e o que é segundo parágrafo aqui. E numerar as linhas. Aí vai ter mais um texto, mais interpretação de gramática, e aí vem a legislação. A legislação de Alagoas, né? Legislação Educacional de Alagoas. Não vai adiantar a gente ver isso aqui. Isso aqui vai acontecer para Pernambuco. Tenho certeza que o Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público do Pernambuco e o Código de Ética, aquele livrinho azul, lembra do livrinho azul que andava com ele? Que é o Código de Ética do Funcionário Público de Pernambuco. Tenho certeza que ele vai cair. Que, aliás, é o Estatuto do Funcionário Público. Aí vai entrar aqui na LDB. Não. A lei, o Plano LDB. Estadual de Alagoas e a LDB julguem os itens a seguir. O Plano Estadual de Alagoas tem vigência de 10 anos. Não sei. Vocês vão ter que saber de Pernambuco, né? A LDB determina que o estudo de história da cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório no estabelecimento de ensino fundamental e de ensino médio. Tais conteúdos, embora devem ser tratados em todo o currículo escolar, devem ser especialmente abordados nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. Certo. É isso mesmo. De acordo com a LDB, é obrigação exclusiva do docente a promoção de meio de recuperação dos alunos. Não. Já mato aqui, né? Exclusivo do docente, menor rendimento, é uma ação da comunidade escolar, da escola, dos agentes formadores, da sociedade. Não tem isso na LDB. Né?
Deve a elaboração e execução de proposta pedagógica é uma incumbência dos docentes e dos estabelecimentos de ensino conjuntamente. Proposta pedagógica não é só dos docentes e da escola, também é do sistema de ensino. Quais são os sistemas de ensino? Me digam aí, vocês. Sistema de ensino? Os sistemas de ensino no Brasil: municipal, estadual e municipal, federal. Estadual. E ensino E ensino privado. Não, e ensino privado. Quais são os níveis de ensino? Pré-escola, creche, né? A questão da creche, que vem a pré-escola. Educação infantil. Que não é obrigado Educação até os infantil, 3 anos, né? Educação básica Educação e ensino infantil, superior. Educação básica. Educação a básica básica está e relacionada ao ensino Fundamental superior. 1 Não, peraí. e 2 e Os médio. níveis são educação infantil, educação básica e ensino superior. Certo? Dentro da educação básica, você tem ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. Dentro do ensino superior, dentro do ensino superior, você tem graduação e pós-graduação. Veja, peraí, volta aí a questão da educação básica. Nós temos a educação infantil, que é a pré-escola, né? Educação infantil. Dentro da educação básica. Dentro da educação básica. Educação infantil, que está relacionada à pré-escola, né? Isso. A creche e pré-escola. Isso. Ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Isso na educação básica. Mas falem, vai ter questão que é educação básica. Isso. Ou seja, o ensino superior não está dentro da educação básica. Não, são os níveis. Isso. Educação infantil, educação básica e ensino superior. São os 3 níveis. Uhum. Certo? Aí quando eu falo dos níveis, aí quando eu falo dos sistemas, quais são? Sistema de ensino municipal, estadual, federal e privado. Espera aí. Certo. Municipal, estadual, federal e privado. Isso. Então é só a gente se ligar nessa níveis, questãozinha de nomenclatura, sistema, níveis. Tem modalidade. Quais são as modalidades de educação? Certo. Tem educação técnica. Notei aqui. Tem educação especial, educação de jovens e adultos, educação formal, educação à distância. Certo? São as formas. Tá esquecido, né? Não, tá travando essa porra aqui. É só no meu que tá travando, né? Eu só peguei quando você falou da educação de jovens e adultos. São as modalidades de ensino. São níveis, sistemas e modalidades. É a sua internet que é ruim. Modalidades: presencial, à distância, educação de jovens e adultos, educação técnica, educação especial. Será? Como a lei não foi alterada, a questão do sistema híbrido não entra não, né? Rapaz, eu não sei. Boa pergunta. Acho que não vai não. O híbrido não. Boa pergunta. Vamos lá. Porque, na verdade, não é algo novo, né? Não é algo novo. Não. Vamos fechar aqui com tecnologias educacionais. Vocês têm essa prova que eu estou com ela aqui, né? Vou colocar de novo aqui o link. Mas vocês têm essa prova, não tem, Valdemir, ou não?
Valdemir, para fazer o dever de casa, é o nosso cego. Pensa no mini traquino. Fica de castigo toda vez. Já tinha dado uma olhada nessa prova aí, já. Uma olhada. É um carro, vai comprar o carro. Espero que a nossa venha nesse modelo aqui. Rapaz, seria muito bom se viesse esse modelo para vocês. Eu não sei a escrita sua, Valdemir, mas a escrita de... Eu também acho. A escrita de Ronaldo para redação é muito boa. A sua eu não sei, mas a de Ronaldo... Estou preocupado, viu? Estou preocupado. Então, foi o que eu disse para você fazer, dever de casa, assista vídeos no YouTube, técnicas de redação, e vá treinando. Vou precisar. Tá? Pode ser letra de forma, né? Tem que ser. Tem que ser. Aí melhorou, viu? Não, tem que ser. Tem que ser. Mesmo que eles digam, não é letra de forma, mas você escreve letra de forma. Mas é o quê? Minha letra é essa, acabou. A minha letra. Então era essa a minha dúvida. Era a minha dúvida. Minha letra é essa. Letra de forma, né? Pode, né? Tranquilo. E treinar, né? Para escrever de uma vez. Nada de fazer rascunho para escrever depois. Não dá tempo. Então, letra de forma, tá tranquilo, né? Pode inserir, né? Vamos lá. Vamos ver o edital, né? Só se o edital... Se eles derem só uma lauda de coisa pode de ser prova. que o edital diga, em virtude das necessidades do candidato Valdemir Diniz, lá de Floresta, Pernambuco, não vai ser proibido letra de forma. Edital só para você. Essa empresa é pau, velho. É nada. Mas eu achei interessante. Eu achei interessante a prova ser assim. Eu gostei. Conversa, Ronaldo. Vamos ver essa gostei. Tecnologia. Eu tava fazendo... Vamos fechar aqui com essa tecnologias aqui, socioeducacionais. Eu gostei da prova de português, velho. Ela veio tranquila aí. Pois nessa prova de Alagoas. Vamos lá, tecnologias educacionais aqui, vamos lá. O processo do pensar o fazer pedagógico. Fazer pedagógico é uma coisa, projeto político pedagógico é outra coisa, projeto educacional é outra coisa, e programa curricular é outra coisa, programa... projeto não, estatuto disciplinar é outra coisa. Não confundam sentar nos ovos com sentar nos centavos novos. Tá? Programa é uma coisa, currículo é outra. Pensarem nisso sempre. Mas, professor, com relação ao estatuto de lá, tem alguma modificação com o de Pernambuco? O que a gente segue? São muito parecidos. Lá que é BNCC, lá tem outro nome. Que é um extrato do PCN. Como vocês fizeram uma faculdade que apresentou para vocês os PCNs, diferente da maioria das faculdades de educação física do Brasil, que só fala de coletivo de autores e acende um pavio para aquela merda, acende vela para aquela porcaria, vocês sabem que existe essa documentação. Vamos lá? É aqui que candidato formado não pé chora e a mãe não vê, quando fala em PCN. Porque ele acha que só existe coletivo de autores. Ele acha que não existe outra coisa. Vamos lá? O processo de fazer pedagógico tem um referencial curricular. Eles têm um tal de RECAL, que é um referencial curricular. Documento construído coletivamente, que levou em consideração trajetórias, necessidades, intencionalidades, potencialidades do novo povo em cada ensino. Nosso povo em cada etapa de ensino. Isso aí estava no edital desse concurso, esse documento aí, tá? Não sabemos se terá um BNCC no edital de Pernambuco. Caso tenha, vocês têm que dar uma lida, tem que baixar e dar uma lida. Aí a gente vai fazer, não vai adiantar a gente ler isso aqui. Sobre o RECAL, porque a gente não leu isso aqui. Pula isso aí, mano. Eu acho que tudo isso é referente a lá, não? Aí é BNCC. Isso aqui você vai ter que baixar. BNCC do ensino fundamental no contexto da educação básica. Você tem que baixar isso aqui. Tá vendo aqui? Eu tenho já.
Eu vou logo copiar e botar aqui no grupo, que isso aqui tem que ser buscado. Vamos ver aqui. Aí vai ter... Aí dá para a gente ver uma coisa aqui. Anos iniciais caracterizam pelo rompimento com a educação infantil e a sistematização imediata de novas formas de construção do conhecimento. Não, rompimento não. É uma construção contínua. A escola assume um papel importante na construção do pensamento lógico, com incentivo os estudantes a utilizar a tecnologia de informação e comunicação para que eles ampliem a compreensão em si mesmos do mundo e das relações de seres humanos. Certo. Embora seja o papel da educação básica desnaturalizar a violência nas diferentes sociedades, é necessário naturalizar a violência simbólica. Claro que não, né? Não. A organização do currículo das propostas pedagógicas do ensino fundamental em 2 fases requer a formação de um percurso contínuo de aprendizagem que garanta maior sucesso dos estudantes. Certo. Aí vem o miserável do ECA. Adolescentes só poderão trabalhar a partir dos 14 anos se tiverem condição de aprendiz, não é isso? Isso é certo, né? Não sei, não me lembro. Eu também não me lembro, não. Tem que dar uma lida. Eu acho que é a partir dos 16, não? Acho que é a Estou em partir dúvida de agora. 14. Acho que é isso mesmo. 14? É, como jovem aprendiz. O ECA garante aos pais o direito de participar da proposta pedagógica da escola de seus filhos. Não sei se é o ECA que garante isso, não sei. Não. Compete aos dirigentes de estabelecimentos escolares comunicar o conceito de tutelar somente os casos de excesso e faltas injustificadas e elevados níveis de repetência. Somente não, qualquer coisa que considere... Bagagem, voltando aí nessa 49 aí, se eu não me engano, eu fiz eu vi uma questão parecida, eu estava respondendo a do ano passado, e tem algo parecido, que, assim, os pais, eles não participam da proposta pedagógica da escola. Não, eles participam de outras coisas da escola. Regimento Isso. interno. Agora, da proposta pedagógica, não. Proposta pedagógica, não. Pronto, essa foi a prova prática de conhecimentos gerais para todo professor. Muito boa a prova, agora com algumas casquinhas de banana. Então, dever de casa para vocês qual é? Começar a ver vídeos sobre redação, certo? Estudar níveis, sistemas e modalidades de ensino, que é base da educação, né? Procure lá. Dá uma olhada no PCN e no ECA. E ver o BNCC do Estado de Pernambuco, que é praticamente a mesma coisa do RECAL aqui de Alagoas. Eu vou ver se tem algum documento parecido, mas eu acho que é a BNCC só. Certo? Certo. Vladimir, até a próxima. Fala, professor. Sim, dá uma lida na LDB também, né? É, isso, é importante. LDB também. Vai ser... A próxima vai ser quando? Quinta? Não, agora? Segunda mesmo. Tá bom esse de segunda pra mim. Da quinta tá mais ruim. Sim. Quinta é o dia que segunda? eu vou tarde, manhã e tarde. A segunda não. Pronto, segunda. Fechou. Beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Tchau.